Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um bate-papo com o pesquisador, programa promovido e realizado pelo Grupo de Trabalho em História Militar da AMPU, aqui do Rio Grande do Sul. Desde já, eu gostaria de convidar a nossa audiência para curtir as mídias do nosso GT e se inscrever aqui no nosso canal. O nosso objetivo, ele é fornecer um conteúdo de qualidade no que diz respeito à história militar, divulgar novas pesquisas, entrevistar pesquisadores, enfim, cooperar com o desenvolvimento do campo da história militar. Aproveito também para informar que o Grupo de Estudo em História Militar aqui do Rio Grande do Sul, ele possui um link para inscrição, né, e tudo isso vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. Eu sou o Ianco, eu sou integrante do Grupo de Estudos do GT em História Militar da AMPU aqui do Rio Grande do Sul, e hoje eu vou conduzir a entrevista do bate-papo com o historiador, onde falaremos sobre um nicho de pesquisa muito específico, mas muito importante para compreendermos algumas das facetas da história militar, e eu poderia dizer também política, do Brasil, né? No caso, esse nicho são os sargentos, e mais específico ainda, os sargentos do Exército Brasileiro. E para isso, hoje, o bate-papo com o pesquisador recebe o professor doutor e também primeiro-tenente do Exército, Everton Gustavo Rodrigues, o qual nos falará um pouco sobre sua tese de doutorado, cujo título é Ruídos e Vozes do Porão Fardado, Socialização, Imaginário e Identidade dos Sargentos do Exército Brasileiro, de 1945 ao ano 2000. O professor e primeiro-tenente Everton é graduado em História pelo Centro Universitário de Itajubá, em 1998, possui especialização em História e Crítica da Arte pela Universidade Federal do Amazonas, em 2001, mestrado em História pela Universidade Federal do Paraná, em 2008, doutorado em História pela mesma universidade, em 2013. Prezado professor, tenente, seja muito bem-vindo no bate-papo com o pesquisador. Travou para mim aqui. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Perfeito. Bom, antes de mais nada, boa noite, professor. Antes de mais nada, boa noite, professor Ianco. Boa noite a todos os que nos assistem. É uma honra ter recebido esse convite para participar dessa rodada de conversa. Eu penso que o fomento a essas trocas de ideias seja bastante fundamental para a manutenção da pesquisa sobre história, particularmente história militar do Brasil. Tá certo, professor. Antes de encaminhar algumas questões, eu gostaria de dizer que eu reputo o seu trabalho como uma das referências primordiais para a gente pensar a historicidade dos sargentos. Talvez pela forma como conduziu a sua análise, não apenas restrito aos sargentos do Exército Brasileiro, mas eu acho que seu trabalho também pode servir de parâmetro para pensar os sargentos das outras forças, Marinha e Força Aérea especificamente. Nós já temos trabalhos clássicos, né, que buscam entender os estratos hierárquicos dos quadros militares. Mas no que diz respeito aos sargentos, me parece que a historiografia ainda é um pouco incipiente. Certamente a sua tese vem preencher essa lacuna, né? Além de possibilitar uma gama de novos insights de pesquisas para quem quer se aprofundar nesse tema, que é, eu repito, de suma importância para a gente compreender a historicidade do próprio Exército Brasileiro. Então, sem mais delongas, eu gostaria de encaminhar, então, já uma primeira questão para o senhor, e que tem a ver um pouco com a sua trajetória, né? O senhor, assim como eu, né, nós possuímos carreiras paralelas, vamos dizer assim, né? Aspecto que, por si só, demonstra um pouco da dificuldade, né, em ser um pesquisador nesses dois mundos, vamos dizer assim, militar e acadêmico, né, cujas relações não são lá das melhores, né, e já foram piores, com certeza, né, mas ultimamente essas relações elas vêm tendo uma melhora, digamos assim, no âmbito profissional. Por isso, professor, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória de militar e pesquisador ou pesquisador militar.
de como resolveu se aventurar, digamos assim, nessa coisa toda, né, do estudo da história, das suas dificuldades, até porque, né, nós temos conhecimento de vários companheiros que tentam realizar essa dupla carreira, vamos dizer assim, e, né, e ao mesmo tempo sem abandonar a vida militar. Né? Então, entram para a vida acadêmica sem abandonar a vida militar, o que requer uma carga de trabalho muito intensa. E por fim, né, nessa primeira questão, assim, né, como chegou nesse objeto de pesquisa? Ou quais os caminhos que o senhor percorreu para eleger os sargentos como objeto de seu estudo? Mais uma vez, muito obrigado. Bom, vamos tentar compartimentar essa pergunta aí, Ianco. Realmente eu concordo com você que as relações não eram das mais amistosas, as relações entre o meio acadêmico e as Forças Armadas. Então, a gente tinha de um lado alguns indivíduos do meio acadêmico que achavam que você, por ser militar, estava lá investigando alguma coisa, como se fosse um espião, é um resquício ali do período militar. E, por outro lado, você tinha no quartel os seus próprios colegas, seus chefes, que achavam que você, que fez história, é um comunista, agitador, e, além de tudo, preguiçoso, que preferia estudar e não trabalhar. Então, você acaba sendo o pivô no meio desses dois universos que são bastante distintos um do outro, e você fica vivendo ou sobrevivendo como um outsider, né, em dois mundos paralelos, sendo um eterno acusado de dois crimes que não cometeu. Você não é, né, é o meu caso, eu não sou nem comunista e nem espião, né, na minha carreira acadêmica, nem militar. Então, como foi falado, eu fiz graduação no meio desse ambiente de desconfiança por eu ser militar. Eu tive um professor que eu fiquei 3 meses sem ele saber que eu era militar, e no momento que ele descobriu que eu era militar, o tratamento comigo se transformou completamente, né? Foi a minha única disciplina durante a graduação que eu peguei recuperação, por coincidência. Então, assim, depois da graduação, eu fiz uma especialização lá na Federal do Amazonas, História da Arte. Queria trilhar por esse caminho, mas eu não me via como. E aqui na Federal, fiz mestrado aqui em Curitiba, perdão, eu fiz mestrado em 2008 e doutorado em 2013. Ambos os cursos fui orientado pelas mãos generosas ali do professor Denison de Oliveira, que foi o meu tutor, o meu mentor, a quem agradeço muito a paciência que ele teve comigo. Então, nesse contexto, eu escolhi estudar os sargentos por um mero acaso. Eu queria fazer um mestrado e não sabia muito bem o que estudar. Queria até estudar História da Arte, continuar estudando História da Arte, que eu me apaixonei por História da Arte. Mas um belo dia caiu nas minhas mãos o livro do Celso Castro, O Espírito Militar, famoso, clássico já da área. Então aquilo me descortinou um horizonte de possibilidades, né, que estavam na minha frente e eu não conseguia enxergar. Então, estudar os militares, poxa, por que não, né? Fontes não iriam faltar, que é a massa do historiador ali, a matéria-prima do historiador é a fonte. Então, a fonte, eu estando como militar, as fontes não iriam faltar. Então, tudo começou no mestrado, onde eu queria trabalhar, e acabei trabalhando as transformações na construção identitária do Exército como um todo, né? Não de um público específico, mas do Exército como um todo. E eu passei pelo entendimento de que, né, de como o militar se vê na sociedade, como ele enxerga a sociedade civil e como ele acha que é visto pela sociedade civil. Então, decidi recortar o meu escopo temporal limitado ali a 10 anos, né, já no final da década de 90 e meados da década de 2000, e os agentes estudados, o escopo dos agentes estudados foram mais amplos. No doutorado, eu busquei fazer um recorte temporal
né, um pouco mais amplo, mas diminuindo o escopo da pesquisa, que é o grupo dos sargentos. E aí, por que os sargentos? Esse foi um anseio bastante particular meu, porque como o Celso Castro havia estudado a formação dos oficiais, eu busquei entender como era, já no doutorado, né, como foi a socialização dos sargentos. E a partir daí foi o caminho de toda a pesquisa. Foi assim que eu cheguei no meu objeto, que é o sargento. E fui levado mesmo por questões particulares, né, por questões individuais, tentando entender o grupo social ao qual eu pertenço até hoje, o grupo social ao qual eu pertenço, e entender dentro desse contexto maior da instituição militar. Basicamente isso. Perfeito, professor. É interessante como os nossos objetos de pesquisa, eles necessariamente nos mostram um pouco essa ligação um pouco afetiva, né, que nós temos, né? Eu estava lembrando quando o senhor falava da forma como eu comecei a estudar o anticomunismo católico, por exemplo, mas isso é um assunto para outra questão. Mas falando então nesse seu objeto, né, na questão do sargento, o senhor fez um estudo que abarcou uma temporalidade de 45, né, 1945 até o ano 2000. O senhor poderia nos relatar sobre a historicidade dessa categoria, né? Não só em termos dessa periodização, mas também em relação aos principais processos emuladores da própria construção identitária desse segmento, né? Essa construção identitária se dá muito mais por vetores impostos de dentro para fora ou de fora para dentro? Nesse caso, me refiro em relação aos oficiais. E aí, mais ou menos nesse sentido, né? Qual que é o peso das narrativas heroicizantes, né? E aí, por exemplo, o caso do sargento Max Wolff Filho, né? E moralistas também, nesse processo dessa construção identitária. Isso é um fenômeno recente, ou desde quando podemos perceber a criação de uma narrativa que tenta homogeneizar a categoria? Vamos por partes também. Uma pergunta bastante complexa. Não sei se vou conseguir respondê-la a contento. Vamos lá. Os sargentos brasileiros, os sargentos do Exército Brasileiro, vieram da organização militar portuguesa, né? No Brasil, particularmente, os sargentos até meados do século XX, eles eram aqueles soldados, o grupo dos sargentos eram constituídos daqueles soldados que sabiam ler, sabiam escrever e foram sendo promovidos por seus méritos ali nos seus próprios corpos de tropa. Então, não havia uma centralização na formação, a ideia de escola, ela surgia e aí não funcionava, caía por terra. A formação dos sargentos era como se, hoje em dia ainda é assim, os cursos de cabo ou de sargento temporário, que é formado no mesmo corpo de tropa, né? E eles eram como se fossem sargentos temporários. Há vários relatos de sargentos de 20 anos de quartel, 25 anos de quartel, que por alguma falha que cometessem, eles eram mandados embora sem direito a nada. Eles não passavam por um processo, um protocolo. Eles eram punidos, mandados embora. Não havia uma garantia de estabilidade, né? Há vários relatos sobre isso. Bom, em relação à identidade dos sargentos, ela acaba se emulando com a formação identitária dos próprios oficiais. A identidade dos sargentos, ela é interligada de uma maneira diferente, às vezes, né, uma expulsando a outra, uma aglutinando a outra, mas elas são interligadas. E também interligada com a identidade dos soldados, que acabavam sendo, e uma boa parte até hoje acaba sendo, o seu grupo social de origem, né? A gente não pode pensar assim de maneira simplista que
que os sargentos iriam respeitar mais os soldados, eu fui soldado, então eu vou respeitar os soldados. Não, o sadismo do mando era muito comum entre os sargentos em relação aos soldados, assim como era comum entre os oficiais e os sargentos, né? E essa socialização, além de ter um ambiente interno para se completar, essa socialização ela também dada pelas relações da polis, as relações do ambiente civil, do mundo político. Então, as angústias da sociedade, elas perpassam pela formação identitária do sargento também. Por isso que a gente vê em várias oportunidades ali, no final do século XIX, 1896, 1915, 1916, 1930, 35, a intentona comunista, aquele ambiente da década de 60, antes do movimento militar de 64, por isso que os sargentos tomaram partido, chegaram a pegar em armas ou participar de revoltas, porque os sargentos eles compõem, assim como o restante da sociedade, os sargentos fazem parte da sociedade, né? Então, é por isso que em vários episódios da nossa história, a política entra nos quartéis, se é que a gente pode dizer assim, primeiro para angariar voto e angariar adeptos à sua causa, né? Quanto às narrativas heroicizantes, a gente tem aquelas mitologias exemplares, inicialmente, só dos oficiais. Então, ali a figura de Caxias e os heróis, particularmente os patronos das armas, né? A maioria deles constituídos na Guerra do Paraguai. Isso aconteceu até 1964. A gente vê em 1965, nas minhas pesquisas, é a primeira vez que eu vejo uma menção do sargento Maxwell Filho como um herói brasileiro, um exemplo de sargento abnegado pela causa da pátria. Isso aconteceu um ano depois de os militares terem assumido o poder, num período conhecido, o Nelson Werneck Sodré dá esse nome de expurgo, né? Onde aqueles militares considerados subversivos, etc., já tinham sido expulsos. Mas essa referência ao Maxwell Filho, ela não tem continuidade na história, ela termina por aí. Primeiro, porque não precisava mais, né? Aqueles descontentes que tinham que ser chamados de volta ao exército já tinham sido mandados embora. E segundo, porque não era interessante dentro da mentalidade que se tinha na época, da mentalidade bastante autocrática que se tinha no exército, de ficar dando munição para os sargentos, no sentido de mostrá-los como um grupo importante, a ponto de ter um herói ombreando ali o panteão dos heróis junto com o Caxias, por exemplo. Né, um herói para chamar de seu, né, os sargentos ali, eu tenho um herói para chamar de meu. Não era interessante para a mentalidade daquela época. Porque se você mostra o grupo dos sargentos tão importante a ponto de ter um herói que ombreia com o Caxias no Panteão, e você não confere nada em troca para esse grupo, talvez isso fosse jogar ainda mais ali uma gasolina, um combustível, nesse grupo de insatisfeitos, que muitos deles foram expurgados, mas pode ser que nasceria de novo outras revoltas, né? Em relação às narrativas que tentam, de uma certa maneira, homogeneizar o sargento, são bem esparsas. Eu vejo eu vejo mais em relação ao Maxwell Filho, né? Eles começaram, inclusive o Maxwell Filho começou a participar dessa narrativa no final da década de 90, já primeiro lustro ali dos anos 2000, com a criação da PEB, né? Então você tem a criação da medalha, antes era Tenente Maxwell Filho, causou um rebuliço, né? Alguns sargentos ficaram chateados, mas mais de uma década depois você tem a criação do cargo de adjunto de comando,
o que deu uma intenção, pelo menos, de partilha de poderes aos sargentos, mas que na prática ainda a gente vê um alcance bastante reduzido. Enfim, a gente está num processo que é dinâmico, é lento, como as coisas aqui no Brasil, a gente está em transformação, né? Só que, como qualquer instituição que tem demandas reprimidas, a gente não está no estado ideal, assim, das coisas, finalizado, pronto e acabado. A gente está num processo. Não sei se eu consegui responder tudo. Perfeito, perfeito. Eu estava me lembrando aqui, eu sou da turma de 99 da escola. E se eu não me engano, foi um ano antes que criaram a Praça Sargento Max Wolff lá com aquela pose característica da patrulha, né? Lá na Escola de Sargento das Armas. Foi. E se eu não me engano, foi em 2018 ou 2019, confesso que eu me perdi um pouco por causa da questão da pandemia, que foi criado o Sabre Sargento Max Wolff Filho, para ser entregue para o aluno da escola. Então, quer dizer, essas questões realmente, elas estão em movimento e cada vez mais estão, digamos assim, introduzindo, digamos assim, essas narrativas dentro dessa identidade do ser sargento, vamos dizer assim, né? Exato. E eu vou continuar mais ou menos nessa batida sobre a questão identitária, né? Lá pelas tantas, lá na sua tese, o senhor menciona, né, sobre, abro aspas, a dignidade de existência jurídica, fecho aspas, dos oficiais em relação às praças, que só tem de forma indireta, né? Essa é uma questão, quer dizer, essa diferenciação, quer dizer, oficial, praça, né? Remonta ao tempo do Império, né, podemos dizer, é uma questão semântica, como o senhor bem utiliza em sua tese, que atravessou o século XX e permanece ainda no século XXI. É possível apontar, né, através do seu estudo, qual o impacto dessa diferenciação nos contextos de agitação política do país, aqueles em que é possível observar revoltas com a participação direta dos sargentos, e ainda dentro dessa questão, né, qual o impacto dessa diferenciação nesse processo de socialização dos sargentos? Bom, a questão da dignidade jurídica é uma questão que tem a ver mesmo com a formação do Exército Imperial, como você bem lembrou, tem a ver com a socialização dos praças de um modo geral, não só dos sargentos, né? A política de tratamento em relação aos praças de uma maneira geral. Nesse contexto, inclusive, eu utilizei bastante assim, as concepções teóricas do Norbert Elias a respeito das relações que ele faz entre estabelecidos e outsiders, né? Quer dizer, os estabelecidos são os nós, os limpinhos, os higiênicos, os inteligentes, sempre em contraponto a eles, né? Para os estabelecidos, os outsiders sempre são os inferiores, né? Como eu brinquei ali, são os menos inteligentes, os menos capazes, os mais sujos, e até mesmo são inferiores biologicamente. A constituição física do outsider é aquela pergunta anterior que você falou, né, sobre os efeitos né, os vetores de identidade dos sargentos. Então, a gente vê que desde o projeto do José Pessoa, no sentido de construir no oficial do Exército a ossatura da nacionalidade, que ele chama lá, né, o último bastião moral, o último bastião intelectual do país, é que há essa disputa com os quadros, né, e essa ideia, essa concepção do José Pessoa foi construída para fazer um contraponto aos quadros superiores civis, os médicos, os engenheiros, etc., sempre apresentando os oficiais do Exército como melhores formados, né, mais inteligentes, o último bastião moral do país. Só que
esse tipo de socialização, ele acaba atingindo diretamente na maneira como a socialização dos sargentos também é construída, porque se você tem uma contraposição dos oficiais como a última bastião em relação aos civis, como os melhores, você tem também os oficiais em relação aos sargentos. Então, a gente está falando aqui da década de 40, né? Em 1944, a escola militar foi transferida para Resende, e aí, assim, é até ironia, né? Em 1945 é criada a ESA, que funciona na antiga Escola Militar do Realengo até 1949, né? Então, a escola ela deve a sua primeira posição foi na antiga escola dos oficiais, e só em 49 que a Escola de Sargentos das Armas, a ESA, foi para Três Corações. Então, não tem uma coincidência nisso, foi algo construído com uma certa metódica ali. A ideia foi construir identidade dos oficiais juntamente com a identidade dos sargentos. E num período em que os sargentos tinham acabado de ter contato com o exército americano, que era muito mais, com todas as aspas possíveis, muito mais democrático do que o exército brasileiro. Então, os oficiais, por isso que eu falei, os oficiais, eles, a partir da década de 30, depois da cisão do tenentismo, e aí a proposta do Zé Pessoa foi essa, tentar acabar com aquela cisão entre tenentes e capitães recém-promovidos e os altos oficiais. A ideia do Zé Pessoa foi coligar mais os oficiais. E por que não os sargentos? Os oficiais, então, com essa dignidade jurídica, digamos, completa, né, para formá-los à ossatura da nacionalidade, e os sargentos, como dizia, né, agora não diz mais, a letra da canção da ESA, não sei se você chegou a cantá-la, os sargentos como sadios complementos dos oficiais. Essa parte foi tirada da letra da canção da ESA. Então, essa socialização do grupo dos sargentos, planejada, projetada para forjar elementos ali de segunda categoria, para a maioria não afetava, né? Desde que o soldo viesse no final do mês, estava tudo certo, mas para alguns isso incomodava. E são esses que vão aderir a determinadas revoltas, como a gente vê no decorrer do meados do século XX ali, ou vão buscar pacificamente, seja na política, seja no estudo, né, seja na justiça, as ferramentas de transformação social né, e até mesmo o atendimento para os seus anseios individuais e sociais. Então, essa é uma história que perpassa aí mais de um século, né? A gente vê desde as revoltas do final do século XIX, as revoltas de 1915, 16, estou falando isso só do sargento, tá? A atuação dos sargentos no próprio tenentismo, na Revolução de 30, né? Na intentona comunista, em 63 e depois 64, até a gente chegar agora mais recente à criação da Associação de Praças do Exército em 2000. Então, focando um pouco mais nesses últimos estágios aí que eu mencionei, né? A gente vê que na década de 60 os sargentos vislumbraram no campo político, né, viam o campo político como possibilidade de dar voz aos seus anseios, né, os anseios do seu grupo, e já nos anos 2000, mais, né, tecnicamente mais correto, final da década de 90, que foi a judicialização. Então, passou-se a judicializar tudo. Então, foi essa fase que eu estudei no meu mestrado, inclusive. Enfim, essa dinâmica que é social e histórica ao mesmo tempo, ela responde a essas demandas reprimidas dos sargentos ao longo do tempo, em termos de reconhecimento social, ou pelo menos deveria responder, né? Elas buscam, pelo menos. Então, nesse
nesse sentido, o significado em serem socializados e lembrados a cada instante pelos seus oficiais, de serem elementos de segunda categoria, de segunda linha, acabou trazendo assim, resultados nefastos para o grupo, né? Primeiro, trouxe resultados disciplinares para o Exército também, e levou a um verdadeiro racha durante alguns momentos ali. Não? Então, essa desconfiança mútua entre oficiais e sargentos foi meio que um padrão que a gente viu crescer, a gente viu imperar no Exército durante muito tempo. Alguma mudança tinha que ser empreendida, e fica insustentável uma instituição onde se trabalha dessa forma, né? E esse movimento de transformações, a gente começa a sentir, você bem lembrou da entrega do Espadim, né, para o sargento, a gente começa a sentir de 2010 para cá, né? E, inclusive, esse é um nicho bastante importante para se pesquisar aí, né? Você tem lá no final da década de 90 a PEB e o medo que ela causou nos oficiais, né? Teve um papel fundamental para essas transformações, mas também teve um papel fundamental, desde o final da década de 90, foi os próprios sargentos terem buscado uma formação universitária para crescer enquanto indivíduo, inclusive para ganhar respeito dentro do quartel mesmo. Eu acredito que foi muito nesse sentido. E esses sargentos começaram a ajudar nas rotinas dos quartéis, e sem pedir nada em troca, né? Além disso, todo esse discurso que se tinha na época, o Exército adotou esse discurso, o discurso toyotista, né, de 5S, qualidade total, que são ensinamentos ali do guru americano, o William Deming. Eles invadiram os quartéis ali no final da década de 90 e primeira década dos anos 2000. Então, aquela história de trabalho em equipe, valorização da equipe, ou seja, buscar uma socialização internalizada, naturalizada ali do bom funcionário que veste a camisa, que se sente parte da empresa. Então, tudo isso acabou inundando também a socialização dos oficiais, e gradativamente esses oficiais, ao irem ascendendo nas suas carreiras, passaram a perceber os sargentos como colaboradores, não mais como inimigos, né? Aqueles sargentos dispostos a tomar o poder dos oficiais, como se falava antigamente. Então, penso eu que seja que isso seja um processo que estamos ainda em construção, né? Ele não está acabado, mas é um processo em construção. A simbologia da entrega do Espadim, do Maxwell Filho como um herói importante e cultuado no Exército, também perpassa por essa ideia de socialização. Não sei se eu consegui responder. Não, perfeitamente. E é interessante que cada resposta do senhor aqui me abre um leque de novas perguntas, e que se eu fosse fazer essas perguntas, nós não iríamos terminar essa live hoje. E eu cantei essa canção da ESA, eu não sabia que essa parte aí estava em desuso. Não sabia, não sabia, para mim é novidade isso. Então, quer dizer, a própria canção da ESA, eu acho que se alguém não estudou ainda, é um bom nicho de pesquisa. Estudar essa canção aí, olha, dá um trabalho muito interessante. Mas vamos lá, eu vou seguir o meu roteiro aqui, senão a gente vai... Acho que vamos ter que fazer uma segunda edição dessa entrevista. O senhor apontou, né, que até pouco tempo atrás imperavam os critérios personalistas para a escolha das promoções, né, dos graduados. E que a possibilidade de ascender na carreira, né, enfim, ela tinha um efeito disciplinador, né? E aí, assim, algo que, claro, por eu estar vivendo nesse ambiente, né, isso me chamou um pouco a atenção, né, cotejando com a leitura da tese, né. É possível que esse modelo, vamos dizer assim, personalista, ele tenha permanecido, mas agora sob uma pecha mais racional, uma pecha pragmática, basicamente pensando na questão da pontuação, de valorização do mérito,
Quer dizer, nos dias atuais, né, a forma como se dá o processo de promoção e talvez pensando também a possibilidade dos sargentos ascender ao oficialato, quer dizer, passar da condição de praça para oficial no quadro auxiliar de oficiais. Pode ser considerado isso mais um dos mecanismos disciplinadores que permanecem até os dias atuais. Qual seria a diferença que o senhor apontaria, né, dos mecanismos disciplinadores da carreira de oficial em relação a das praças, né? E por que eu falo isso, né? Porque sempre quando a gente fala na questão da disciplina, sempre tem um peso muito grande quando a gente fala dos sargentos, né? A questão da disciplina parece que vem nas costas da carreira do sargento, a questão da disciplina. E é possível afirmar, né, que o controle exercido na categoria tenha cada vez mais sujeitado os sargentos no processo de interpelação através da identidade do oficial. Se caso positivo, né, na sua interpretação, em qual medida podemos apontar esses novos mecanismos como herdeiros, né, dessa mesma configuração, quer dizer, o curso de habilitação ao quadro auxiliar de oficiais, né, que é o chamado CHACAL, que ele dá uma vantagem na questão do adicional habilitação, né, quer dizer, o sargento que terminar o curso ou oficial, ele vai ganhar uma valorização como se fosse um adicional de categoria 1, que é altos estudos, né? A própria criação de uma nova escola, quer dizer, esses mecanismos são herdeiros dessa mesma configuração de disciplinamento? Qual a sua opinião? Bom, sem dúvida, essa é uma resposta que né, sem dúvida, porque vamos lá, vamos agora recorrer ao Foucault, vigiar e punir. Os elementos disciplinadores, não necessariamente eles são ruins, né? Para a instituição, a ideia do Foucault, inclusive, é que a disciplina ela leva os indivíduos a dar o seu melhor para a instituição, né? Essas maneiras de se disciplinar, elas são maneiras plásticas, elas vão se adaptando, se moldando com o tempo. Então, o que a gente tem hoje é uma adaptação da sujeição dos indivíduos à disciplina militar, à disciplina pretendida no Exército, para a nossa realidade histórica atual, né? O efeito disciplinar nos anos 70, 80, até mesmo 90, eu vivi muito essa fase ainda, é um efeito direto. Você fez alguma coisa errada, ou você descumpriu uma ordem minha, ou você não fez conforme eu lhe mandei, eu lhe prendo e ponto, né? Era uma disciplina, né? Era o erro do filho já vinha com a chinelada, vamos colocar assim. Com a judicialização da socialização militar nos anos 90 e mais particularmente no início dos anos 2000, hoje é tudo muito mais burocratizado, as transgressões passam por um processo bem escriturado, o sujeito que transgrediu tem 72 horas para se justificar na FATD, o comando tem 8 dias para decidir. Então, isso acaba dando tempo para as cabeças esfriarem, né? Inclusive, aquele calor da hora ali, ao invés de o sujeito errou, você dá uma chinelada nele, acabou, não. Você tem um processo ali de cozimento dessa transgressão até ela se transformar na punição propriamente dita. O personalismo, nesse sentido da punição imediata, ele foi controlado, o que eu reputo ter sido bom, né? Pela questão dos direitos individuais, de ampla defesa, etc., reputo, não gosto muito de fazer juízos de valores, mas eu reputo que está dentro da nossa realidade histórica, vamos colocar assim. Mas em outros âmbitos da socialização militar, como nas promoções, por exemplo, e realmente a promoção, tudo enquanto é tipo de benesse,
ela é uma forma disciplinadora, né? É, ela está disciplinando você pela recompensa, né? Dentro daquele princípio de punições e recompensas ali, né? Isso até os regulamentos militares tratam dessa forma ali. Então, nesses casos, né, de promoções, cursos que são oferecidos, que podem melhorar a pontuação, tudo que se relaciona à perspectiva na carreira, o personalismo permanece, né? A força da mão do comandante da unidade, do seu comandante de chefe direto, permanece ainda com um grande peso sobre os sargentos ali. Isso passa pela questão né, da ascensão ao oficialato, como você bem mencionou, a ascensão que continua sendo um dos elementos mais significativos de controle disciplinar dos sargentos e dos subtenentes, lógico, né? Porque o único critério de promoção estabelecido para promoção de sargento a segundo tenente QAO é o de merecimento. As sucessivas promoções eram somente por antiguidade, mas agora mudou. Ou seja, o sujeito muitas vezes era promovido ao oficialato e o peso do controle disciplinar sobre ele acabava diminuindo, né? E as promoções vinham só por antiguidade. Agora não. O sistema deu uma evoluída. A partir do ano que vem, eu acho, as promoções de primeiro tenente para capitão serão também por critério de merecimento. Ou seja, a mão disciplinadora continua ali, né? Sobre as cabeças dos sargentos e agora dos oficiais QAO também, como a espada de Damocles, né, em cima da cabeça dele, até o último suspiro do sargento dentro da farda, né. Isso não acontecia com os oficiais da academia, então eles eram promovidos até coronel, de qualquer, né, de qualquer maneira não, mas assim, eles eram promovidos a coronel. Só que o que a gente vê hoje é uma dinâmica que também tem colocado, pelo menos em um quesito, né, os oficiais com ali meio na berlinda. O critério de estudo, de mérito escolar, cursos, etc., como preponderante para as promoções ali até coronel. E isso também tem atingido os oficiais. Isso é ruim? Não, né? Eu não reputo ser ruim, é uma dinâmica que está se construindo, né? A intenção do Exército é que o oficial da academia faça mais cursos durante a carreira, senão ele não passa de major, essa é a intenção. Mas eu concordo com você que o peso disciplinar sobre os sargentos permanece maior do que sobre os oficiais. O exemplo disso é o Chacal, né? Para você ser aprovado no concurso, é necessário agora que você tenha um determinado conceito bastante elevado, a sua ficha de valorização também é avaliada. Então, eu tenho colega que foi muito bem colocado na prova escrita, mas não foi aprovado para o curso, porque ele tem problema médico, ele não tem o teste físico dele não está lançado, então ele ficou lá para trás, não pegou vaga. Ou seja, o sargento ele tem que ser desde o início interessado pela carreira, preferencialmente que não tenha muito senso crítico, né, ou algo que vá publicamente de encontro às ações do seu chefe, porque senão o conceito dele acaba sendo baixo e ele nem o Chacal, dando o exemplo do Chacal, nem o Chacal ele vai fazer. Então, assim, por mais que a avaliação do sargento seja um pouco mais transparente hoje em dia, com critérios, os critérios são quantificáveis, mas os méritos de quem está fazendo o conceito nem sempre são quantificáveis, né? E isso faz com que o personalismo do avaliador permaneça. Seria até complicado a gente sugerir um outro critério 100% objetivo. Eu nem entro nesse mérito, porque eu também nem tenho sugestões para dar, porque eu não sei, né? É uma questão difícil de resolver ali para se formular uma política uma política de pessoal é muito complicado, né? É difícil de se elaborar alguma coisa 100%, sem distorções,
justa para todo mundo, né? É, Agora, como você mencionou, a criação de uma nova escola de sargento centralizada, unificada, formando todo mundo, desde o pessoal da infantaria até o pessoal de Matibel ou da intendência, ela passa realmente por esse processo de concentrar a socialização, unificar esse processo para todos os sargentos das armas, dos quadros, do serviço. Então, é notório que desde o trabalho ali do Celso Castro, que ele diz que a socialização das armas, dos quadros e serviços, por si só, já são diferentes, e está falando aqui de um processo de socialização que é centralizado na AMAN. Agora, você imagina os sargentos que têm escolas explodidas para tudo enquanto é área do Brasil, cada arma, quadro, serviço tem uma escola diferente. Isso gera uma miscelânea ali de socializações, de experiências diferentes, e aqui eu estou analisando sob a ótica do Exército, né? Para o que o Exército pretende do sargento em termos de socialização, né? Com um período de formação que agora é o dobro do que era antes, né? Na minha época, agora são 2 anos, a intenção do Exército em centralizar a formação dos sargentos tem um caráter bem específico de tornar o espírito de corpo do sargento um pouco mais solidificado, né? Mas tudo isso está num único contexto, que é o de solidificar a socialização militar nos sargentos, né, talvez com os mesmos parâmetros do que é solidificado nos oficiais. Então, esse processo essa solidificação da socialização, ela passa por aquilo que a gente está falando, você cria elementos simbólicos, entrega de espadim, cria o cargo de adjunto de comando, né? Cria o chacal, dando uma recompensa remuneratória, valorizando os sargentos em termos financeiros, o que é importante também, por permitir que sargentos assumam função que até então eram de oficiais, né? Eu conheço vários ali, sargentos, chefe de seção de pagamento, sargento, chefe de seção jurídica, sargento dando aula no colégio militar, desempenhando funções né, que eram privativas só de oficiais, ainda que em caráter precário, né, e sem ganhar nada por isso, mas isso, quer queira ou quer não, eu vejo que é uma tentativa de puxar os sargentos para dentro da instituição, né? A gente está falando aqui, passa essas questões do interesse do Exército mesmo, em se utilizar essa mão de obra especializada e, ao mesmo tempo, disciplinar os sargentos, sem que os próprios sargentos se deem conta de que essa seja a intenção. E aí eu reforço, não é um maquiavelismo da instituição, o Exército está, né, sendo maquiavélico, não. Como Foucault, citei o exemplo do Foucault, ele analisou as instituições querem os corpos dóceis para tirar melhor proveito desses corpos dóceis e em proveito, né, da finalidade da instituição. Isso não é ruim socialmente, né? Assim como a Toyota quer o seu funcionário comprometido com a empresa, vestindo a camisa da empresa, defendendo a empresa, aquele discurso que até citei o exemplo do Deming, o Exército quer também o seu sargento vestindo a camisa e defendendo a instituição, né? E assim como os funcionários da Toyota passaram por um processo de socialização que lhes trouxe essa convicção de que eles deveriam fazer isso, os sargentos também tendem a ser socializados dentro dos mesmos parâmetros, inclusive mimetizando aqueles parâmetros que os oficiais são socializados. Eu acredito que é uma mimética que o Exército tem se utilizado bastante, inclusive dessas questões simbólicas aí de espadinha, etc. Acho que é isso. O Foucault chamaria do efeito positivo da disciplina, né? Que é
E eu gosto muito de uma reconfiguração que o Zygmunt Bauman fez da questão do panóptico, né? Quer dizer, se antes o panóptico tinha a torre central, né, tinha o vigia na torre central que vigiava, né, e tornava os prisioneiros dóceis, essa reconfiguração atual, e aí pensando um pouco nesse pragmatismo da questão da própria promoção hoje em dia, são vários vetores de vigilância hierárquica e que não tem mais aquele elemento, né, central, são vários vetores que fazem com que, como o senhor bem comentou, né, a questão da própria disciplina no sentido positivo, de fazer vestir realmente a camiseta, e para quem acompanha um pouco o dia a dia, percebe que de alguma forma isso está dando certo, né? Pelo menos a visão que eu venho tendo aí de algum tempo já, né? E o senhor comentou, né, sobre a questão da nova escola de sargentos, né, que daí nós teríamos uma centralização na formação, né? E lá pelo fim do século XIX, início do século XX, a centralização ela foi vista como prejudicial, né, às questões da disciplina, justamente porque permitiria um contato, né, principalmente de ideias naquela época, né, mais intenso entre os alunos, né, o que acarretava em rebeliões, enfim, revoltas, né. E aí a gente pode perceber que no desenvolvimento da formação dos sargentos, ao longo da nossa história republicana, quase sempre se privilegiou a descentralização, em maior medida em alguns contextos, em menor em outros, né. E aí, quando surgiram as primeiras vozes, assim, a tentar modificar esse modelo descentralizado, é possível dizer que a transformação de escolas por uma escola única não se deu anteriormente apenas por uma questão econômica, quer dizer, é dispendioso para a força transformar toda uma estrutura que existe hoje numa única estrutura, né? Isso se deu necessariamente por questão econômica, falta de verba, ou também pesaram questões históricas nesse sentido, né? Especialmente pela forma como os sargentos tiveram no pivô, vamos dizer assim, de algumas revoltas. Pensando nesse movimento, né? Quer dizer, eu acho que hoje tem 3 cidades que estão disputando pela nova escola de sargentos, né, onde vai ser centralizada, Santa Maria, Cascavel, se eu não me engano, e tem mais uma outra cidade que eu não me recordo, né? Quer dizer, não há mais o perigo, entre aspas, né, de unificar a formação do sargento, e tudo que vem, né, nesse bojo dessa unificação, quer dizer, a homogeneidade nas turmas de formação, o espírito de corpo, a coesão, tudo aquilo que nós vemos nas carreiras dos oficiais da AMAN, especificamente, né, que existe, né, quer dizer, existe um espírito de corpo dos oficiais que eles começam ali no primeiro ano da SpaceX e vai desencadear lá nas turmas comemorando 50, 60 anos de formação. É uma turma geralmente coesa, uma turma que tem um espírito e tem, sobretudo, uma identidade, né? Quer dizer, não há mais esse perigo pensando na carreira dos sargentos, nessa unificação? É uma pergunta muito interessante, Iago. A intenção do Exército de criar uma escola de sargentos, na verdade, assim, ela já começou com um caráter bem diferente do que a gente tem hoje, mas ela já existia no final do século XIX ainda, né, quando foi criada ali a escola de sargentos da Vila Militar no Rio, que funcionou de 1890 até 97, mais ou menos ali. Não deu muito certo porque foi uma escola para menores carentes ali, bem aos modos ali do ministro Benjamin Constant, né, e o seu positivismo pacifista. A escola fechou em 97, como eu falei, né, um pouco por esse desvio de finalidade, né, e um pouco também pela participação de alguns alunos e alguns instrutores ali nas rebeliões de 96 e 97. A outra tentativa foi a Escola de Sargentos de Infantaria, né, criada em 1916, e aí são as ironias, né, da história. E a Escola de Sargentos de Infantaria ela foi criada
como uma tentativa, uma resposta de uma tentativa de responder a uma outra revolta dos sargentos que tinha acontecido em 1915. Então, se tem uma formação de um espírito de corpo maior entre os sargentos, isso pode ser perigoso em momentos de conspiração, de agitação política. A formação de um espírito de corpo mais elevado, vamos dizer assim, entre os sargentos, pode ser também a vacina contra essas conspirações. Então, ao mesmo tempo que você tem um espírito de corpo que foi que foi perigoso no final do século XIX, ela foi usada como uma vacina alguns anos depois, quase 20 anos depois. Então, o problema que eu acredito, que eu reputo, não é o espírito de corpo dos sargentos, não é a coesão dos sargentos formados em uma escola única. O problema é quando esse sargento, com espírito de corpo, não se sente valorizado o suficiente pela instituição e a sensação de não reconhecimento pela instituição ela é partilhada por muitos outros formados junto com ele. Aí você tem um combustível explosor ali, né? Falta só a espoleta. A coesão e o espírito de corpo do grupo, que deveriam ser o antídoto nesse caso, passa a atuar como uma bactéria, né, contra o corpo da instituição. Desculpa o uso da metáfora biológica nesse momento de pandemia, né? Desculpa a piada. Mas eu acredito ser mais ou menos assim. Então, se analisarmos a história dos sargentos, é importante a gente entender que os oficiais, até os anos 2000, nunca haviam estado, nunca, né, foram dispostos a entender o Exército como um corpo coletivo. O Exército era dos oficiais, assim como se falava na minha época, nos anos 90, o Exército era dos oficiais, e os próprios oficiais falavam isso. Não abertamente com a gente, mas entre eles se falava. E isso não era escondido, né? Por causa das pressões feitas pela Associação de Praças do Exército e por essa série de fatores que nós tivemos aí nesse período dos anos 90, anos 2000, que de cima para baixo a instituição começou a implementar uma série de mudanças ali. Lógico, em relação à PEB, puniu os associados, pressionou para que houvesse a dissolução da PEB, mas ato contínuo, depois disso, começou-se a tomar medidas que visavam, né, evitar o surgimento de novas associações daquele modelo ali. E que medidas foram essas, né? Foram várias, aquelas que a gente estava conversando, né? Em vários campos da socialização militar, o Exército tomou medidas para que o descontentamento dos sargentos não atingisse aquela monta dos final dos anos 90 e início de 2000, sempre tomando ali a mesma premissa ali, que é a partilha, ainda que em pequenas doses, de poderes. O Foucault chamaria de micropoderes. E esses micropoderes muitas vezes são mais simbólicos do que efetivos, dado aí o caso do Espadim, do Maxwell Filho. Mas que de uma maneira ou de outra implica em partilhas de poder, né? Então, assim, códigos de honra dos sargentos, a criação do mito Maxwell Filho, você comentou a estátua do Maxwell Filho, a própria escola mudando de nome, tendo o nome oficial de Maxwell Filho. E aí a medalha Maxwell Filho, que mudou de nome, passou a ser medalha Sargento Maxwell Filho, deixou de ser Tenente Maxwell Filho. Então, a criação do cargo de adjunto de comando, com um curso muito específico, que, de certo modo, bastante valorizado, isso partiu do comando do Exército, né, como uma ordem. Então, por gravidade, o Exército, como uma instituição disciplinar, parafraseando aí o Nelson Werneck Sodré, por gravidade, essa ordem foi emanada para todo o Exército.
É, houve também a valorização de alguns elementos ali e o estímulo de alguns cursos ou atividades que até então apenas os oficiais eram estimulados a fazer, no caso da habilitação em idiomas e tal. A própria utilização dos conhecimentos dos sargentos adquiridos, esses conhecimentos adquiridos no ambiente universitário, né? O sujeito formado em direito assumia carteiras de jurídica ou assumia a seção jurídica da unidade, sujeito formado em contabilidade, em informática, reputo até né, o seu caso muito honroso. Você conduziu o Museu Militar lá lá do Comando Militar do Sul. Então, todas essas medidas, o Exército tomou, compreendendo que o sargento do final dos anos 90 não era mais aquele sargento dos anos 80, né? Bem burrão, bem fortão. Então, a própria formação da academia já não coloca o sargento mais como um auxiliar, um soldado melhorado, né? Eu tive um chefe, quando eu servi em Manaus, ele era major na época, saiu general, ele disse que chegou na tropa e se perguntava, eu tenho um sargento, o que eu vou fazer com esse cara? Porque lá na AMAN só diziam para ele, o soldado, ele nem sabia qual era a finalidade do sargento. Então, por isso que os oficiais, de certo modo, acabavam tratando o sargento como um soldado melhorado, porque ele não era ensinado para ele que o sargento seria um elemento ali, um elemento que estava em apoio aos oficiais. Então, hoje em dia, os aspirantes já chegam na tropa com uma visão diferente do sargento, respeitando a experiência do sargento, que tem um pouco mais de prática do que ele. Então, essa foi eu reputo, uma mudança de paradigma que a gente tem que levar em consideração dentro desse processo todo aí. Existe perigo em se incentivar o espírito de corpo dos sargentos ali, como você falou, a coesão, se criando uma escola unificada? Bom, eu penso assim, uma resposta para essa pergunta vai depender das outras variáveis da questão, né? Que variáveis são essas? Aquelas que eu havia mencionado anteriormente, que se refere à sensação de reconhecimento do Exército do trabalho dos sargentos. Isso perpassa pelas questões pragmáticas de salário, né, recompensas financeiras, etc., e também simbólicas, das mais variadas, como é o caso do espadim, a função de adjunto de comando. Então, a sensação de que os sargentos pertencem à instituição e de que os sargentos são valorizados como profissionais, e de que o Exército não é só dos oficiais, como se falava antes, é que vão definir, primeiro, o caráter desse sargento, o caráter da socialização desse sargento e do comprometimento desses sargentos com a instituição. Então, ser formado em uma única escola ou não, eu penso que é só um pano de fundo onde estão ali orbitando essas questões que eu reputo serem maiores, mais importantes nesse caso. Eu acho que é isso. Tá certo, professor. Olha, realmente é muito interessante. E aqui eu vou reforçar para quem está nos assistindo, para ler a tese do professor, porque realmente ela abre para muitas questões, né? E é nesse sentido que eu vou encaminhar a questão final, né? No sentido de pensar, é interessante, é pertinente estudar a categoria de sargentos atualmente. Claro, a gente está falando em termos históricos, né? Estudar em termos né, no âmbito da história, né? Porque certamente estudar no âmbito da psicologia, antropologia, sociologia, enfim, isso certamente
né, ainda cabe muitos estudos. Mas no âmbito da história, né, ainda é pertinente, e se caso seja positiva a sua resposta, quais aspectos que o senhor entende que ainda faltam maiores estudos, né? Aqui só nas suas considerações aqui, já me passou pela cabeça diversos insights de pesquisa, então se alguém está procurando um tema de pesquisa e está assistindo essa live aqui, certamente vai ter milhares, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? Ou até mesmo quais os aspectos históricos que, na sua opinião, obviamente, né, a sua tese possibilitou no sentido de abrir novos campos de investigação em relação aos sargentos. E me permita, professor, tenente, mais uma questão, que é, o senhor se consideraria um outsider, não necessariamente por ser um oficial, mas por ser, vou fazer aqui uma analogia com o mito da caverna do Platão, quer dizer, alguém que saiu da caverna e conseguiu compreender melhor? Por favor. Bom, vamos à primeira pergunta. Vamos à primeira pergunta. Eu acho que a história, desde a terceira fase dos Análises, ela tem dialogado muito bem com outras disciplinas, sociologia, antropologia, psicologia, você bem mencionou, o próprio trabalho do Norbert Elias, que é um sociólogo, foi utilizado amplamente aí pelos historiadores, foi descoberto, né, com um certo atraso pelos historiadores, mas, e através desse diálogo, a gente pode travar alguns outros diálogos. A história militar, por exemplo, a gente tem uma história militar, aquela tradicional, que tem o seu valor, né? A história militar, a lá John Keegan, né? Que é o pai da história militar moderna, vamos colocar assim. E nós temos as histórias militares feitas pelos antigos oficiais do Exército, sem muita fundamentação teórica. Cláudio Moreira Bento, pelo menos, é um dos representantes, tem o seu valor também. E a história militar do Brasil, com esse diálogo, tem um longo caminho para percorrer, né? Tem esse movimento de nova história militar, né? Tem o livro, inclusive, está ali em cima. Os seus vários representantes são bastante profícuos ali. Mencionei o professor Denison, foi meu orientador, né? Tive a honra de ter sido discípulo dele, é um dos grandes representantes. Vários outros de grande peso no mundo acadêmico brasileiro, que eu não vou citar o nome, senão eu vou evitar, né? Para evitar esquecimento, evitar injustiças. Então, estou falando tanto daqueles que se dedicam a estudar o Exército, as Forças Armadas, a partir do seu ponto de contato com o universo político, né? É o caso dos brasilianistas, né? Uma série de estudiosos ali que estudam a instituição militar desde os anos 60, passando pelos Schultz, até chegar no Frank McCain, como daqueles que estudam a instituição militar, não só o Exército, como as outras Forças Armadas, as polícias, no caso específico das Forças Armadas, aqueles que estudam guerras, batalhas, e também como aqueles que é o meu caso, né, particularmente, daqueles que buscam refletir sobre a identidade, a composição social, o ethos, ou seja, buscando uma história social dos militares, né? E os sargentos continuam sendo um recorte a ser analisado por esse sem número aí de questões, né? Então, vou dar um exemplo, né? O que poderia ser estudado aí. Como os sargentos se relacionam com os soldados. Você tem um
você tem estudos dos, né, e a minha própria tese trabalha com essa dinâmica entre oficiais e praças, oficiais e sargentos. Mas uma pergunta que seria interessante de se estudar é como os sargentos se relacionam com os soldados. O modo como os sargentos se relacionam com eles, será que depende de um ethos dos sargentos? Depende dos indivíduos, né? Será que essas relações se modificaram ao longo do tempo? Então, são perguntas que ao meu ver, são pertinentes para se estudar, inclusive para se eliminar essa falsa dicotomia. Talvez até lendo a minha tese, o indivíduo não avisado acha, então os oficiais e os sargentos são dicotômicos, né? Não. A ideia é tentar, a minha ideia foi tentar entender os sargentos perante os dois grupos. Acabei focalizando mais em relação aos oficiais. Eu acho que talvez inconscientemente com a ideia de fazer um estudo posterior, analisando os sargentos em relação aos soldados, mas quem sair na frente dessa corrida aí pode ficar à vontade, pode dar largada primeiro. Então, essas perguntas que eu deixo são justamente para a gente eliminar essa falsa dicotomia entre os oficiais algozes e os sargentos coitadinhos, perseguidos, que possa ser construído, inclusive, pela leitura da minha análise, com a ótica de um senso comum mais desavisado aí. Então, eu penso que essa seja uma pergunta pertinente para essa questão para se estudar. Agora, se eu me enxergo como outsider, é uma experiência particular minha, muito, muito particular. Eu tinha uma visão muito, muito crítica, muito ácida em relação a algumas atividades, algumas coisas que o Exército fazia em termos de pessoal e tal. Com a minha pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu acho que essa questão do distanciamento que você toma, inclusive para gente que é militar e estuda sobre militar, a gente tem que tomar um cuidado danado de se distanciar. O distanciamento do objeto me trouxe um resultado que foi psicológico, que foi entender mais as ações. Por mais paradoxal que seja isso, talvez possa parecer, mas entender mais as ações humanas, entender que o indivíduo que está ali na posição de comando, ele está sofrendo bombardeios, e eu passei a entender mais isso. Agora, na questão, eu fui promovido, te confesso, não sei como, mas eu fui promovido, mas sou sargento ainda. A minha formação é de sargento, né? Por mais que você tenha inúmeros colegas que sejam promovidos e tal, e mudem até o seu ethos, né? O seu ethos constitutivo, eu não sou um deles. E por isso que eu estou te falando que a minha experiência é bastante particular por esses dois motivos. Eu passei a compreender melhor as ações humanas dentro do Exército, sejam elas de todos os níveis hierárquicos, e passei a compreender dentro de um contexto que precisa ser contextualizado. Por esse exercício de distanciamento, eu consigo, e até hoje é um exercício que eu tenho cuidado de tomar. E a outra questão de ser um outsider, eu não sou um outsider em relação aos sargentos, né? Me considero um outsider hoje como professor. Leciono no Colégio Militar já há 3 anos e me considero um outsider, por mais que eu tenha sido recebido da maneira mais carinhosa possível, da maneira mais generosa possível. Cheguei lá como subtenente ainda,
E aí sim eu me considero como outsider, um outsider que está tateando ainda, tentando desempenhar da melhor maneira possível o trabalho. É isso aí. Muito bom, professor, muito bom. Olha, sinceramente, eu acredito que aquilo que o senhor comentou sobre esse processo de aprendizado com a própria experiência, né, é o que me leva também a cada vez mais divulgar a história militar para um maior número de pessoas, né, especialmente pessoas muitas vezes que são leigas nas questões militares e muitas vezes falam coisas sobre sem ter esse conhecimento, e isso prejudica muito as análises. A gente está vendo alguns momentos conturbados da história recente em que muita gente está tentando falar alguma coisa e está faltando exatamente esse conhecimento mais de base que a história militar pode proporcionar, e a sua tese, né, é um exemplo disso. E então a gente já estendeu todos os nossos prazos aqui que nós tínhamos para essa live aqui, e eu gostaria de agradecer imensamente, professor, aí a sua participação, despender o seu tempo para cooperar aqui com o GT de História Militar aqui do Rio Grande do Sul. Certamente essa live aqui a gente vai divulgar ela, né, nos nossos canais, e certamente a sua tese ela vai ser lida, relida, né? Eu reputo como sendo fundamental, não só para os sargentos, né, mas para os militares como um todo, e para quem se interessa para a história militar, é fundamental ler a sua tese. Eu gostaria de agradecer também a Paola, do GT de História Militar, que ela está aqui nos ajudando aqui nessas questões mais técnicas aqui da live, que ocorreu sem nenhum problema. Mencionar também sobre, na sua fala, o senhor nos lembrou sobre o professor Frank McCann, que infelizmente nós perdemos, né, na semana passada. Então gostaria aqui, em nome do GT de História Militar aqui do Rio Grande do Sul, deixar os nossos lamentos, né, certamente uma perda muito significativa para o campo da história militar. E mais uma vez, professor, tenente, agradecer pela sua participação. Como eu disse, eu gostaria de ter muito mais tempo aqui para fazer mais novas questões, mas, né, acredito que nós cumprimos o nosso objetivo, nossa finalidade, e certamente muito mais pessoas vão aprender com aquilo que o senhor nos falou, né, hoje, e também com a própria leitura da sua tese. Ianco, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer pela generosidade do convite. Estamos à disposição. Agradeço também a Paola pelos recursos tecnológicos, e agradeço a todos os seus ouvintes aí. Muito obrigado. Só para finalizar, eu gostaria então de mais uma vez reforçar a nossa audiência para curtir, né, para se inscrever no nosso canal do GT de História Militar, para curtir as nossas publicações nas nossas plataformas, né, certamente novos conteúdos, novas entrevistas, enfim, novas possibilidades de pesquisa vão vir à tona com esse nosso trabalho, e é isso que a gente quer, ao fim e ao cabo, que é o maior número de pessoas, sejam elas especializadas ou não, que entrem em contato com a história militar, especificamente no nosso caso aqui, a história militar do Brasil. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite.